Evangelho de Lucas, The Gospel of Luke, capítulo 15. chapter 15. Eu tinha preparado uma mensagem. I had prepared a message. Aí ontem, quando estava tendo um ensaio, eu fui lá para a salinha ali. And yesterday, when they were practicing, I went to the room in the Fiquei back. lendo a Bíblia And I was reading the Bible. e abri nesse texto tão maravilhoso. And I opened in this wonderful text. Senti no coração de trazer essa mensagem And para I felt vocês in my hoje. heart to bring this message to you Deus today. tem propósito em tudo, amém? God has a purpose in everything. Amen. Que nesse capítulo que o evangelista Lucas escreve. In this chapter, the Gospel of Luke, he writes, São palavras do Senhor Jesus. is the words of Jesus. Parábolas que falam a respeito da ovelha perdida, It's parables that talk about the lost sheep da dracma perdida and the coin that was lost e do filho perdido. and the prodigal son that was lost. Nós vamos ler 3 versículos. We're going to read 3 verses. Lucas capítulo 15, versículo 7. Luke 15 verse 7, and the English version will be on the screen. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10. Verse 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 32. Verse 32. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, levante as suas Close your mãos. eyes and raise your hands. Senhor Deus, Lord o God, Senhor nos encontrou, Pai, you found nos us. resgatou, Senhor. You rescued Eu rogo a us. Ti, Pai, And I praise you. que através dessa mensagem hoje, And I ask you that through this message o today, Senhor encontre todos os que estão perdidos, you que vão find ouvir, Pai. anyone that are lost here. Abençoa, Deus, Bless, Lord, a ministração da palavra, the ministry of the word. que o Teu Espírito Santo That may your Holy Spirit fale conosco, talk to nos us. ensine, Teach us. abençoa, Pai, Bless, Father, cada coração que aqui each está, heart that are para here, que eles venham a entender so they can understand Tua vontade. your will. Deus, eu quero repreender God, I want to learn. toda inquietação, I want to reprehend all the tudo que vem atrapalhar that is bothering, do Teu mover that are nesse lugar. impeding the moving of your word. Abençoa, Pai. Bless, Father. Eu sei que estás aqui, Senhor. I know that you hear Sopra o vento nessa manhã, and blow the wind this vento da morning, Tua presença. the wind of your Em presence. nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen E amém. and amen. Todos nós, ou a grande maioria, All of us, or the majority, já devem ter ouvido falar a respeito dessas parábolas. have probably heard about these parables, Em especial a do filho perdido, o filho pródigo. especially the prodigal son. Mas o entendimento aqui, But the understanding here, eu poderia dizer que elas são apenas uma parábola. we could say that it's just one parable. E elas foram apenas divididas para um fácil entendimento. And it was separated so that we could understand. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, For us to understand what's happening here, nós precisamos entender o que estava acontecendo we needed to learn and understand what was happening e para quem Jesus estava falando and isso. for whom Jesus was talking Se to. você voltar no versículo 1, If you're going back to verse 1, você vai ver Jesus dizendo o seguinte. you're going to see O Jesus evangelista saying, Lucas narrando isso. Luke was the narrator here. Aproximando-se de Jesus, todos 15:1. os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicanos e pecadores, Hold naquele on, tempo, Pastor, because they didn't put it on the screen. One day, 15:1. when many tax collectors and other outcasts came to listen to Jesus.
Publicanos e pecadores não The eram tax bem-vindos collectors. em nenhum lugar naquele tempo. They were not welcome in many places that time. Nós estamos falando de um sistema ainda muito patriarcal, We're talking about a system that was very muito patriarchal, antigo, very old, onde publicanos, que eram cobradores de impostos, where the tax collectors tinham menos valor had less value, para muitas pessoas do que a de uma ovelha as for many people, less value than a sheep, ou até mesmo uma dracma, que era a moeda daquele tempo. or even a coin, which was the coin from that time. Os pecadores, The sinners desgarrados da sociedade, that was outcast of society, eles eram abandonados They pelos were- estudiosos daquele tempo. they were abandoned and separated by the ones that had knowledge during that time. Sentar-se com esses homens To sit with those men e ensinar a eles, and teach them, para muitos era um sinal de vergonha. for many was a sign of shame. Ser visto com essas To be pessoas seen with those people significava muitas vezes, signified many na times mente deles, in their que minds você era pecador como eles. that you were a sinner just like them. Só que nós devemos sempre lembrar But we have to always remember que Jesus não veio para buscar os sãos, Jesus did not come to bring to to take mas sim os doentes. the ones that were sane. E o que No, é but a the ones that igreja were senão sick. um hospital? What is the church but a hospital? Quando Jesus inicia essas palavras, When Jesus started these words, quem estava observando Jesus who was observing Jesus eram os fariseus e os escribas. was the Pharisees and the scribes. Os fariseus, The eles Pharisees eram os ensinadores da lei. was the one that taught the law. Uma lei que por muito tempo foi distorcida. The law that for many years was distorted. Os escribas eram mais uma seita judaica daquele tempo. And the scribes was like a cult, a Judaic cult during that time. A Bíblia está dizendo que eles murmuravam, na minha versão aqui, And the Bible says that they were complaining. algo que desagrada ao coração de Deus ao extremo. And it's something that is not pleasing to the heart of E ele God. dizia, olha, ele recebe pecadores And they say he receives sinners e come para eles. and he eats with Come com them. eles, perdão. Eat with them. Então Jesus decidiu contar uma parábola para So eles. Jesus decides to tell a parable to them, Que seria aqui 3 parábolas unificadas. em um which só. would be here 3 parables that are united. O que significaria uma parábola? What a parable signifies. Nada mais era do que uma maneira que Jesus trazia It's nothing more but a way that Jesus brought coisas difíceis do dia a dia things that were hard on the day to day de uma forma simples. to explain, but in a simple way. Quando Jesus conta uma parábola de uma ovelha que se perdeu, When Jesus is talking about the parable of a sheep that get lost, Jesus está falando para um povo do Oriente, he's talking to the people from the Orient, judeu-palestino, Jews and Palestinians, estava acostumado a trabalhar na terra e com os animais. that they were used to work on the land and with animals. A profissão de pastor talvez é a mais antiga desse mundo. So a pastor is a name that it's very old. Quando Jesus fala a respeito de uma mulher que perdeu a moeda, o dinheiro daquele tempo, When Jesus is talking about a woman that lost a coin nós during that devemos lembrar time, do tempo que as mulheres viviam naquela we circunstância. have to think about the time that the women lived at that time in their circumstance. Ou até mesmo de um filho que desonrou seu pai. And even a son that dishonored his father. Jesus está usando coisas cotidianas do dia a dia Jesus is using things from the daily para life ensinar a verdade do reino para eles. to teach the truth of the kingdom to them. Então eles poderiam ser considerados doutores no seu tempo, They might be considered doctors of that time. conhecedores da lei e dos profetas. They had knowledge of the prophets and the law. Eles eram conhecidos por darem o dízimo em tudo, They were known by giving tithes of everything, mas também eram conhecidos de não praticar o que pregavam. but they were also known by not practicing what they preached. Jesus agora vai ensinar a eles Jesus is now going to teach them que o Senhor não o enviou apenas para o povo judeu,
that the Lord did not send him just for the Jewish people, mas sim para todos os que estavam perdidos, but estão for perdidos. everyone Amém? who are lost. Amen. Hallelujah. Parábola da ovelha perdida. The parable of the lost sheep. Jesus faz uma comparação interessantíssima. Jesus makes a comparison that it's very interesting. Imagine alguém que tem 100 ovelhas Imagine someone that have 100 sheep e uma se perde. and one is lost. Veja no contexto que nós vivemos hoje. Look in the context that we live today. Em um mundo capitalista, In a capitalist world onde o dólar é muito forte. where the dollar is very strong. Se você tem 100 If you have 100 e perder apenas um, and you lose just one, você não vai. you're buscar not aquele going um. to go seek that one. Mais ainda, Even more, se você tem 100 if you have 100 precisa largar as 99 and you need to leave para ir em 99 busca de um que se desgarrou. to go after one that is out Se there, nós olharmos com um olhar humano, if we look in the way of human beings, não faz sentido. it makes no sense. Depois de 5, After de 5, 6, a maioria não consegue nem contar. you're not even able to count. Quem dirá 100? Even though 100. Mas vamos olhar para aquele tempo But agora. let's look at that time. Regularmente, Regularly, o pastor das ovelhas the pastor of the sheep, não era o dono das ovelhas. he was not the owner of the sheep. Davi, David, quando estava nas malhadas, when he was there cuidando in the das pasture, ovelhas do seu pai, taking care of the sheep não era of his dele, father, era it was do not his. pai dele. It belonged to his Ele father. pastoreava essas He ovelhas. was just pasturing Jesus those. está olhando para aqueles homens. And Jesus is looking at Ele those está dizendo men o seguinte: and saying, pense um pastor think about a que pastor tem 100 ovelhas with 100 e sheep uma se perdeu. and one is lost. Para eles, For them, significaria a falta do emprego. it's like losing their job. Ou ele iria ter que restituir aquela ovelha. How was he was going to restore Porque that muito sheep? provavelmente ele era um empregado. Because probably he worked for Então someone. ele daria conta daquelas ovelhas. He had to be in charge of them. Jesus está olhando para aquelas pessoas. Jesus is looking at dizendo those pra people elas, and say to them, Ele as He- deixou no deserto. left them at the desert. Você, You, toda a vida, all your life, provavelmente por causa de um louvor muito conhecido, probably because of a achou worship, que as 99 foram deixadas num aprisco, that the 99 was em lugar kept muito seguro. in a place that was Mas safe. não é isso que a Bíblia está But that's dizendo. not what the Bible A Bíblia está says. dizendo que aquele pastor, It says that the pastor, dono daquela ovelha, the owner of those largou sheep, tudo no deserto left everything in the para buscar desert uma ovelha que se perdeu. to go after one that had been lost. Que amor incondicional é esse? What unconditional love is Coloca this? tudo em risco para buscar uma ovelha perdida. Because he puts everything at risk to go after Não é one that is diferente lost. conosco. And it's not different with O us. Senhor tem um amor incondicional. The Lord has an unconditional love Nós towards somos us. esta ovelha perdida. We are these lost sheep. Pensa nessa ovelhinha, Think irmãos. about this little Estava lá com sheep. as outras ovelhinhas. They were there Do nada together. decidiu passear. And she decided uma to go volta away, no deserto. go around the Que desert. ideia dessa ovelha. And what an Largar idea she tudo, had. todo o conforto Left the para comfort dar uma volta no to deserto. go around in the desert. Qualquer ser humano. Any human Vamos being. trazer para um contexto nosso Let's aqui. bring it to today's Qualquer context. pastor com a igreja Any cheia pastor with a full olharia para church aquela ovelha would look at that sheep é muito rebelde. and say, "Oh, it's a Deixou um rebel." lugar seguro. Left a safe Tem água place. aqui. There is water Tem here. comida There aqui. is food here. Eu protejo elas dos lobos maus. I protect them against wild Mas animals. ela decidiu sair. But she decided to leave E ele larga tudo. and left everything. Pode parecer um paradoxo, It seems like a paradox. mas Deus entregou tudo por nós. But God gave all for us. João 3,16 diz: John 3:16 porque says, Deus amou o mundo because God loved the world de tal maneira of such a way que deu seu Filho unigênito that he gave his only begotten Son para todo aquele que nele crê. for all the ones that Não believes in him.
mas tenha vida should eterna. not perish but have eternal life. Ele entregou tudo por você. He gave everything Ele for entregou you. tudo para te salvar. He gave everything to save you. Eu não teria coragem de entregar meu filho por você, I wouldn't have courage to give my son for mas ele you, entregou por amor a but você. he did for the love of you. Quem consegue Hallelujah. entender Deus? Who can understand that? Qual que é o pastor que tendo tantas ovelhas iria atrás daquela que se What is the perdeu? pastor having so many sheep would go after the one that got Bom lost? pastor. Which pastor would do João that? 10:11. John 10:11. Eu sou o bom pastor. I am the good pastor, O bom pastor dá a vida pelas suas and the ovelhas. good pastor give his life for his sheep. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to O you. bom pastor não te abandona. The good pastor does not abandon Ele you. vai te buscar onde você estiver. He goes and reaches you Não and existe finds you wherever you deserto que are. você esteja que ele te There is abandona. no desert that you are that Não he's going to existe leave you. lugar na face desta There terra isn't any place on que the você earth esteja que ele não alcance that you are você. going to be that he's not going to E reach hoje ele you. marcou um encontro contigo. And today Porque he set a você time with não é uma you ovelha perdida. because you are not Você a lost faz sheep. parte das 90. You are part of these Meio 99 dele. in the Aí ele midst. continua contando uma outra parábola. And he continues with another Ele vai part falar a of the parable. respeito da dracma perdida. And he talks about the coin that Quando is ele diz, lost. olha, que uma mulher When he says a que tendo woman 10 dracmas. having 10 coins, A dracma era a moeda daquele tempo. and the coin was the currency of É that muito time. difícil dizer o valor dela. It's very hard to Mas eu garanto say algo the pra value, você. but I Tinha can guarantee valor. you. But it has a good value. Regularmente, se Regularly, nós olharmos na cultura daquele tempo, if we look at the culture há of that muitas time, explicações para isso daqui. there are many Mas uma que explanations chega for no meu this. entendimento But what I understand é que aquelas dracmas, is that those muito coins provavelmente, probably era uma garantia do sustento daquela mulher. it was a guarantee of their Normalmente, a mulher, quando sustainability. se casava, Normally, when a woman was married, às vezes o pai daquele tempo sometimes the dava algum father dinheiro para ela, algumas would give dracmas, her some money para que se eventualmente so that eventually, ela ficasse viúva if she was a widow ou ela fosse desgarrada do marido, or she was apart from her ela não husband, passasse nenhum tipo de that necessidade. she would not have any needs. Muitas vezes poderia ser uma viúva Many times it could que be a recebeu a widow herança do seu marido. that had received the E aquele inheritance dinheiro era do of her sustento dela e husband, dos seus filhos. and that money was what sustained her and her Talvez, se children. nós olharmos no nosso coração hoje em And dia, maybe if we're looking in our hearts today, você tem aquele sacão de moeda, if you have a bag full of perder coins uma moeda, and you lost meu one, irmão, se ela cair ali no porta-luva do seu carro, if it falls in your car, você vai olhar assim, não you're achou? gonna look, Você vai it's deixar ela not pra lá. there, you're gonna let it Porque be. para você ela não tem valor. Because for you it has no Mas imagine value. esta mulher But imagine this olhando woman para o sustento dela looking at e her pensando, onde sustainability está a minha dracma? and thinking, where is E ela my tomou uma coin? atitude, irmãos, And she- excepcional. She took an attitude that is Ela pega uma exceptional. lamparina She takes a e lamp ilumina a sua casa. and shines through her house. Tenho algo para dizer para você. I have something to say Se a to you. sua casa anda na escuridão, If your house is in há tempo de darkness, trazer luz para ela. it's time to bring light to João it. capítulo 8, versículo John 12. chapter 8 verse Jesus 12. diz: Eu sou a luz do mundo. Jesus says, I am the Tudo light o of que the está world. perdido na sua casa Everything that is vai lost ser in your house encontrado através de is Jesus going to be Cristo, found through que é a luz Jesus desse Christ. mundo. That is the light of this Irmãos, world. olhem a atitude dela. Lord, Ela brothers, acende look essa at her luz, attitude. faz uma limpeza na nossa She casa, brings the light and para a cleans gente her house. começar a encontrar o que foi perdido no nosso lar. To start finding what has Nós been lost in our precisamos home. limpar o que não presta que está no nosso We lar. have to clean what is not good from our O que home. está perdido na sua casa What is lost in your vai house ser encontrado will be quando found você retirar o que atrapalha a sua casa. when you take it away what is not good Comece from a your limpeza, house. meu irmão. Started to clean. 2026 não 2026 pode ser igual a cannot be 2025. the same as É tempo de 2025. mudança, de limpeza e de luz para sua It's casa. time to change and have light in your house. Valores Hallelujah. perdidos.
the que serão coins that are lost, resgatados that are going nas to be nossas casas. rescued in our Tem alguém que house. crê nisso? Is Tem anybody alguém que believe pode that? glorificar a Deus You can aqui? glorify the Lord. encontra a Hallelujah. dracma. Hallelujah. Ao encontrar a dracma, When she found se the alegra. coin, Oh, she meu was irmão. joyful. vai ter culto de Hallelujah. ação de graças na Oh, tua there will casa. be service of gratitude here Vai ter in alegria the no teu church. lar. Because there will Tem be marido joy perdido, in tem your filho house. perdido, tem valores There are perdidos husbands na that are tua lost, casa. children that are Serão lost, encontrados. values that are lost will be found. Você vai chegar aqui nesse altar e vai testemunhar. You're gonna come to this altar e and vai you're gonna dizer, testify. O Senhor resgatou o que estava perdido no You're meu gonna lar. say, the Lord Tem rescued tempo what was novo lost. chegando para sua vida, And meu there is a irmão. new time for your life, my brothers and Ela sisters. acende a luz. She turns A on luz é the Jesus. lamp. The lamp, Estava perdido. the light is Foi Jesus. encontrado. And what Mas was lost was dessas found. histórias que Jesus está contando, But the stories that Jesus is a que mais telling, chama atenção é a what do filho calls perdido. more attention is the Irmãos, prodigal son. não faz sentido essa parábola. Brothers, doesn't make sense this parable. Qual é o filho Which son que chega num pai em vida? that comes to their father E pede a in sua life herança. and asks for the inheritance? Se para nós é um absurdo, For us, no it's an mundo que nós absurd. vivemos, In the world that we live in, agora imagine em um tempo antigo, imagining the old days, em uma outra região do mundo, in a different region of onde a the world, cultura patriarcal é muito forte, where the patriarchal onde a culture palavra is do very pai tem strong, poder, and the word of the onde Father a has autoridade dele power importa, and authority, onde o irmão mais velho tem uma autoridade. where the older Não é o brother irmão mais has velho, é o mais authority, novo que but está it's the younger olhando one, para o pai the younger one e that looks está at his dizendo: father o and senhor está says, demorando muito para morrer. "You're taking too long to Então me dê die, meu dinheiro, so give me my money, que eu vou embora daqui. because I'm leaving." Só que este jovem But this young não man entendeu did not understand que as bênçãos que ele recebeu that the blessings that he se dão received, porque ele estava na casa do pai. it's because he was at the house Tem of the uma Father. vida para quem está lá fora, There is a life for mas who tem is uma outside, vida para quem está na vontade but there is a do pai. life for the one E o that is que in the will of mais the me Father. estranha nessa And parábola what is most é que strange o in this pai word concedeu. is that the Father gives it to him. Se meus filhos If my children chegam para mim come to me e dizem: and say, papai, "Father, painho, Daddy, me dê minha herança, give me my inheritance," direi: claro. I will say, "Yes, Depois of course." que eu morrer, que sua After mãe morrer, I'm dead and your mother is dead, você receberá. you receive that. Mas eles não fariam isso, porque não iriam querer desonrar o pai dele. They wouldn't do that because they didn't Espera. want to dishonor their father, I Pai, hope. But quero que o Senhor Father, me dê a parte dos bens que me I cabem. want you to give me the part that it's E mine. o pai repartiu entre eles. And the father Escute. shared. Nós precisamos Listen. aprender a pedir as coisas ao pai, We need to learn how to ask things for our father porque o Senhor nos entrega. because the Lord give it to us. Pedi, pedi, Ask dá-se-vos-á. and shall be given. Batei, Knock, encontrarei. Busquem. seek. Ele pediu e ele recebeu. He asked and he received. E aí, a Bíblia tem um texto aqui no versículo 13. Verse 13, Passados não muitos dias. Isso é interessante. not long ago, not long Porque after. a bênção So the blessing, dura, irmãos, quando nós estamos na vontade do it Pai. only stays when we are in the will of the E Father. ele vai viver do jeito que ele acha que tem que He viver. goes living the way that he thinks that he should be Só que escuta isso living. aqui. O nosso Listen to jeito that. de viver Our way of living não interessa. doesn't matter Porque o jeito de Deus é quem interessa. because the way that God wants, that's A what nossa it opinião é matters. válida Our opinion is valid até onde concorda And- com a palavra do Senhor. until it's contrary to the Depois, word of God. seu argumento é muito bom, After you can Mas have guarde ele a pra great você. argument, but porque o keep it for argumento do yourself. Senhor é muito mais forte. Because the argument of God casa is way do pai, stronger. In the house of the Ele tinha Father, bens, he has Era a lot of abençoado. supplied. He mas was lá blessed. fora, But a Bíblia vai outside, dizer que ele desperdiçou tudo. the Bible says that he wasted everything. Todos os seus bens.
all the supplements that vivendo he de had. forma desenfreada. Because he was living in a way Nada without parava este meaning. jovem. Nothing stopped that festa não young acabava. man. Celebrations Não did existia not stop. lockdown, vá para casa. There was no lockdown, go home, no. Mas aí um dia, But then one day, a Bíblia vai dizer que The Bible says depois de that ter consumido tudo, after he wasted veio uma everything, fome naquele país. there was a famine Escute. in that A country. fome veio para todos. Listen, Mas quem sofreu Famine. a fome foi quem estava fora da casa do pai. came for everyone, Quem tá but the one entendendo that aqui? suffered it was the one that was outside of the Passou house of the father. necessidade e So aí he had lembrou. need. And then he remembered. Porque tem um dia que There is a Cai day a that ficha. we e a gente realize. lembra. Yeah, and we remembered. Foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. And he went to ask for a job for Isso é someone. interessante, porque And olhe this is o interesting. nível que aquele jovem chegou. Look at the level that the young man, Ele pediu para I'll trabalhar arrive. com porcos. he was asking to work A comida dos with the porcos. pigs. Porco And the food of the pigs, é um animal impuro na cultura judaica. and pigs are an impurity animal in the culture of Estava the tão Jewish. difícil a situação But his situation was so hard que o que era impuro that what was not para ele purified se for tornou him tábua de salvação. and became for him part of his salvation. Olha o que a Bíblia está dizendo. But look what the Bible says. Quis comer a comida do povo. He wanted to eat the food of the pigs. E aí ele cai na real. And then Tem algumas versões que vai dizer que os jornaleiros, os diaristas, os trabalhadores do meu pai he remembers that the people that work for his father têm pão com fartura. had plenty of E bread. eu estou aqui morrendo de fome. And here am I, starving to death. A arrogância desse filho, irmãos, He was an arrogant o son, levou para essa situação. took him to that situation. Quando ele cai na real do que But está when he acontecendo, realizes what was ele se happening, recorda da casa do pai dele. he remembers the house of the father. Muitos Hallelujah. de nós Many of us estamos lembrando da casa do pai are remembering the house of the quando father as circunstâncias estão contrárias nas nossas vidas. when the circumstances are contrary in our lives. Muitos de nós Many of us temos lembrado de orar remember to pray apenas quando temos necessidades nessa vida. only when we have a need in this A life. maioria de nós, irmãos, The tem majority of lembrado de us servir ao Senhor only remember to serve the apenas Lord para when alcançar algum lugar nessa vida. we wanted to reach something in this life. Só que o jovem, But the young man, como muitos de nós, like many of us, ensaia um discurso para falar com o pai dele. that he practiced what he's going to say to his Quem falou father. para você que Deus está preocupado com o seu discurso? You're going to say that God is worried about how you're Eu going to vou me express arrumar, yourself. versículo 18. Verse 18. Vou voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Muitos de nós temos uma ideia errada de Deus, Many of us have an idea that is wrong como about esse God. jovem tinha. Like this young man. Esse jovem foi criado na casa do pai. This young man was raised in the house of his E ele father, não conhecia o pai dele. but he did not know his father. Porque o discurso dele é muito bonito. Because what he said is very beautiful. Se ele conhecesse o pai dele, But if he knew his ele father, saberia que o pai não estava nem aí para esse discurso. he would know that his father, this didn't matter for him. Às vezes a gente está na casa do Senhor, Sometimes we are in the house of the Lord, dia após dia, day after day, e nós não conhecemos o pai. but we don't know the father. Quantas vezes a gente está na casa do Senhor, How many times we are in the house of the Lord tem a bênção dele, and we have his blessing e nós desperdiçamos com coisas tão supérfluas. and we throw it away because of something
things that have Na no casa do value. pai, esse jovem tinha tudo do bom e do melhor. In the house of the Father, he has the Mas best. ele decidiu viver uma vida desenfreada. But he decided to live a life E ele achou que o outside. discurso dele And he thought that by his servia como speech serviu lá na vida desenfreada was dele. going to serve the same way as in his life Porque nós outside. temos a tendência de achar Because we have the tendency to think que as nossas palavras that our que nós words argumentamos nas nossas that we casas, argue outside and com in a os house cônjuges, with our com os husbands and filhos, wife and com as children, pessoas que convivem with the conosco, people that we work vai with, servir de argumento com Deus. that it's going to be an argument that we can use Só que with Deus não está God. preocupado com nada disso. But God is not worried about Lá any vai of o that. filho, fedendo a porco, Here there was that son. Com um He discurso smelled like bonito, pig, and he had a voltando pra great casa do pai speech dele. coming back to his father's olha house. para ele, He looks at sai him, correndo na direção and dele. he runs Só towards que aí him, o pai está vendo de longe. but the father is seeing from far away, A gente acha que por Deus está and we think distante do que nós achamos que that é a God is nossa far away realidade. from us, Ele não está nos vendo. that He's not seeing us De longe, from far o away. pai viu ele. The father saw O pai him. estava aguardando por He ele. was waiting for him. Hallelujah. Oh, meu irmão, o pai está aguardando por você. Oh, my brothers and sisters, the Father is waiting for you. A gente tem costume de dizer We have a way to say que nós queremos a presença de Deus. that we want the presence Buscar o of Espírito God Santo. and the Ora, Holy e Spirit. você vai sentir o Espírito de Deus. Oh, you're going to feel the Holy Spirit. Ai, que saudade eu tenho. Oh, I miss presença. the presence. Se eu te disser que Deus também tem saudade. And if I say to you that God also misses you, Esse pai podia estar lá na fazendona dele, this father could be in his farm. olhando tudo acontecer. Look at all the things that were happening. Mas o pai decidiu esperar pelo filho. But the father decided to wait for his son. Hallelujah. Filho que estava perdido, The son that was lost, mas perdido para os outros. lost for Tem others. coisas que estão perdidas, There are things that are para o lost mundo, for the mas world, não para Deus. but not for God. O mundo é especialista em desenganar a The pessoa. word is specialty Isso aí não dá mais is jeito, to não. trick people. É um alcoólatra. This one you can't do anything Esse aí, anymore. só o He's diabo mesmo para dar conta dele. Não resolve. alcoholic. Only the devil Mas can deal Deus? with him, but Não. God, no. Deus é especialista em transformar God pessoas. is specialty is to transform people. Não deixe nenhuma palavra negativa desenganar quem você conhece. Don't allow any negative word to say Enquanto who you tiver are. fôlego e vida. Because where there is breath of life, Eu ainda vou além. I'm going to go beyond. Até a morte pertence a ele. Even death belongs to Tem him. as chaves. And the key É dele. belongs to him. A vida é dele. Life is O his. filho é dele. The son is his. Mesmo ele andando em lugares errados. Even if he was in wrong Mesmo não places. fazendo a vontade Even dele. not doing the will of him. It belongs to him. O bom pastor não Hallelujah. perde uma de suas And the ovelhas. good pastor doesn't lose not one of his sheep. Vinha Hallelujah. ele ainda longe. Quando Seeing seu him pai o far away, avistou. his Oh, father came. Hallelujah. Eu até imagino o filho ensaiando. I Vem just correndo. imagine Pá, him, pá. Pai não quer nem Father, saber with all his disso. Olha o speech. versículo. And look at the verse. E o abraçou e o beijou. E o filho tentando falar. 21. In Pai, pequei verse contra isso. 21. Pequei. E o pai agarrando Verse ele. 21. See, Father, I seen and the father was embracing him. Oh, meu irmão. Oh, my brothers and sisters. Deus faz festa God quando nós voltamos celebrates para ele. when we return to him. Deus faz festa God quando nós corremos celebrates na direção when dele. we run towards his direction. Hallelujah. Eu não sei o que é que você planeja para 2026. I don't know what you plan for 2026. Mas eu gostaria muito que você planejasse voltar para casa do But pai I correndo. want you to plan to return to the house of the Father. para a direção Hallelujah. dele. To go towards his direction. E sai até o discurso, não tem problema não. And go ahead and Fala, practice Senhor, your esse ano eu speech. prometi te servir Lord, mais. this year I promised to Eu serve you prometi que eu more. ia para a escola bíblica. I promised that I was going to come to the Bible study. Senhor, eu prometi que eu ia trabalhar mais I lá na promised that I igreja. was going to work more at the Não tem church. problema, It doesn't matter
Porque o pai está de braços abertos te Because the esperando. Father have His open arms waiting for you. E enquanto você está com o discurso, ele já está te beijando As e He te comes abraçando. to you with your speech, Enquanto He's você está already tentando falar, ele embracing já him. está organizando uma festa para You're você. trying to talk and He's organizing a celebration for Dizendo, you. esse meu filho estava morto And He said, my son was e hoje dead, retornou. but now he's alive, he returned. Tem alguém que quer retornar para a presença Does do Senhor? anyone wants to return to the Tem alguém que presence quer of the buscar mais a Lord? Ele esse ano? That wants to seek Fica de Him pé, more this igreja, a hora year? já avançou. Let's stand up. Nós estamos no meio de uma campanha, Here we are in the midst of a campaign, entregando ao Senhor giving to the Lord nossos sonhos, nossos desejos, our dreams, our para um desires, 2026 abençoado. so that 2026 can be a blessed year. E eu queria te convidar And I want to invite you a você entregar aqui no altar do Senhor. to give it to in the altar. Mas escute, But olha a atitude listen, do jovem. Olha a forma como o jovem fez. Ele saiu correndo. Vai. the young men run towards. Vem aqui na frente. So I want to invite Entrega you to come to the ao altar do front Senhor. Entrega ao Pai. and give in the altar of the Lord Tudo que vem te to the aprisionando, Father, tudo que vem tirando você da presença everything that is dele. taking you from His Coloca na presence. presença do Senhor Put para it que in 2026 His presence. tudo que foi tirado de você So venha that ser resgatado. 2026, Tudo everything que that was foi taken tirado from de you, você venha ser restituído. that everything might be 2026. rescued for 2026 é um tempo de 2026. salvação. Everything that was Eu quero taken te from convidar you, você também que it will por be algum rescued. motivo I want tem to sido invite como you, este jovem, if for some se reason afastou dos you caminhos like do Senhor, this young man se went afastou da away casa from do the Senhor. house of the Lord Você que ainda and the não ways of conhece the a Lord. presença do And if you Senhor, don't know the presence é of the Lord, tempo de um avivamento na sua vida. it's time for a Você que renewal in your heart, precisa in your life. encontrar algo perdido na sua casa, You need to ter find algo someone, something restituído that no is seu lar. lost. It needs to Chegou be o tempo, meu irmão. restitution. Tempo da vitória. Venha, venha. It's Nós time of vamos orar victory e and ministrar por rescue você. and restitution.